Ok. Rodando? Bom, a pergunta é se o sonho acabou ou não acabou. Bom, eu conheci o John em Nova York. Bom, o negócio é saber se o sonho acabou ou não acabou. Bem, eu conheci o John em Nova York em 1974, na época da Sociedade Alternativa, quando eu fui expulso do Brasil, ordem de prisão do Primeiro Exército, na época do Geisel. Expulso não, eu fui convidado a sair do país. E fiquei lá 1 ano em Nova York. E nós já tínhamos nos correspondido, assim, em termos ideológicos, né? E eu fui ao apartamento dele, porque nessa época ele estava separado da Yoko Ono, e ela estava morando no Dakota, e ele num apartamento alugado, num apartamento grande. E conversamos muito sobre as alternativas concretas que estavam existindo na época. Eu estava empolgado com a sociedade alternativa, estava começando, tinham me dado um terreno, uma sociedade esotérica a qual eu pertencia, me deu um terreno para eu construir uma espécie de uma cidade, anti-cidade, em Minas Gerais. E eu reportei isso a ele, na primeira entrevista que eu tive com ele, no apartamento dele, e ele ficou muito empolgado, até se mostrou com vontade de ajudar e tudo. E passamos 3 dias conversando sobre as pessoas importantes, as pessoas que moveram o planeta, os malucos belezas, como Jesus Cristo, não importando o critério de bem nem mal, Nero, Aristóteles, Freud, as pessoas anarquistas como Proudhon. E foi um papo que não se tocou em música, é engraçado. Muita vontade eu tive, né, de perguntar como é aquele acorde daquela música. Não se falou em música, a música serviu apenas como veículo. Para ele foi fantástico, foi um veículo que levou a ideologia. E aqui no Brasil me foi podado. Isso estimulou ele, porque ele é um cara muito vivo, aceso, elétrico. Estava com o cabelo para trás, todo penteado assim, a la Mandrake. E com um botão na lapela de Patibune, com um sapato branco, que ele adora rock, né? Mas um cara muito inteligente, muito coração. Se espiritualizou muito depois que eu voltei nos Estados Unidos a última vez, ele já estava no Japão. Já chegou assim a um nível espiritual de um maluco beleza, sabe? Aí houve aquela coisa terrível que acontece com aquela, como eu digo naquela música que eu fiz praticamente para ele e Tancredo Neves. Mamãe, não quero ser prefeito, quer dizer, eu não quero ser líder, pessoa pública, que eu posso ser, alguém pode querer me assassinar. E os Estados Unidos assassinou John Lennon. Eu creio, em minha opinião, que não foi, pelo que ele me conversou, não foi um mero maluco que deu um tiro nele. Foi uma coisa contratada. Esse cara hoje deve estar solto, bem pago, sei lá, foi numa clínica psiquiátrica, né? E as sociedades alternativas, naquele tempo, estavam fervendo mesmo. Ele estava com os 7 de Chicago, com a Angela Davis. E um inglês, um estrangeiro dentro dos Estados Unidos, eles não permitem. Sabe como é? Uma barra pesadíssima. E acabou nisso. Mas a semente foi plantada. Pelo menos nos Estados Unidos a coisa se propaga em termos de planeta Terra, né? No Brasil é 1% da população que compra disco, que é o veículo que leva nossas mensagens. Mas lá a semente foi plantada e o sonho vai continuar para sempre, porque o sonho é o sonho da humanidade inteira, que sempre foi a liberdade, a paz. Por incrível que pareça, sem o chavão hippie, o amor, mas o amor mesmo. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade.